Bom dia, bom dia. Bom dia, Marilene. Bom dia, Maria Tereza, seja bem-vinda. Hoje você veio cedinho aqui com a gente. Isso aí, seguiu, né, Maria? Muito bem. Hoje eu quero tirar uma dúvida de alguém que pediu para mim, vocês me pedem aí as dúvidas e a gente tira, né? Neuza, bom dia, seja bem-vinda, Neuza. Alguém perguntou assim para mim, digestão lenta e muita fermentação, é falta de ácido, excesso de gases, né? Digestão lenta, muita fermentação, excesso de gases, é falta de ácido clorídrico no estômago? Muito bem, vamos responder isso para você aqui hoje de manhã. Sejam bem-vindas. Coloque balõezinhos aqui na tela para que você possa chamar aí também os seus amigos, aquelas pessoas que têm gastrite, né? Para poder estar aqui com a gente, para ajudar também o Instagram a entregar, segunda-feira, né? A língua está enrolando aí. Entregar aí o nosso programa, tá? Esse final de semana a gente esteve fazendo palestras também, né? Então, se você é meu paciente e mandou mensagem para mim no final de semana, a gente não respondeu porque a gente estava fazendo palestras por aí, né? Muito bem, Nara, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá. A minha digestão está lenta, eu tenho muita fermentação e muitos gases. Será que é porque eu tenho falta de ácido clorídrico? Muito bem. A Maria Tereza já pode até dar alguma resposta aí, né, Maria? O que você acha, Maria? É falta de ácido? Hein, Maria? Maria Tereza já pode até responder, minha paciente, ela já pode responder, né? Gente, não só uma falta de ácido pode causar isso, né? Mas temos alguns outros fatores aí. Você que está no YouTube, né? Que vai me assistir no YouTube, coloca um joinha aí, tá? Se inscreve no canal, envie esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para que o YouTube também entenda que esse é um conteúdo bacana, um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, né? E aí a gente pode continuar fazendo esse conteúdo, né? Então, Maria Tereza já respondeu que sim, né? Dami, seja bem-vinda aqui com a gente. Olha só. Então, digestão lenta, fermentação e excesso de gases pode sim ser uma falta de ácido clorídrico, tá? Por quê? Não só de ácido clorídrico, né? Pode ser uma falta não só de ácido, mas de pH. Também pode ser uma falta de enzimas digestivas. Só que nós temos muitas coisas aqui nessa pergunta. Por exemplo, a pessoa perguntou digestão lenta e fermentação, né? E excesso de gases. São três coisas aí diferentes. Por quê? Fermentação, vamos começar pela fermentação. A fermentação, ela não se dá só pela falta de ácido. Primeiro que nós temos uma fermentação normal na nossa digestão. Para a gente digerir os alimentos, nós temos fermentação, tá? Vai fermentar. Ok, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Qual é o segundo passo, Solange? O segundo passo é o seguinte. Se você não combinar corretamente esse alimento, ele vai fermentar mais. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo aqui. Então, assim, se você não souber combinar esse alimento, por exemplo, ou então, vamos pegar um exemplo bem grotesco. Você almoçou e comeu uma sobremesa, ou tomou um refrigerante, vai fermentar bastante. Vai distender, vai dar gases, vai dar rótulos, né? Isso vai fermentar, porque a própria digestão já tem fermentação e você está colocando um açúcar nessa digestão. Agora tem pessoas que têm a digestão lenta, ou então assim, quando foi comer, não só dessa forma bem grotesca, mas da forma seguinte, misturou errado esses alimentos. Ó, você comeu arroz e macarrão na mesma refeição, vai fermentar, porque você está comendo dois alimentos da mesma classe, e dois carboidratos. A gente explicava aqui semana passada também, né, sobre isso, vai virar açúcar. Seu fígado aí vai transformar tudo em o quê? Em carboidrato, então, entre parênteses, né, entre aspas, açúcar.
e que pode se transformar em triglicerídeos também no seu corpo, né? Então, vai fermentar. Então, você nunca deve misturar 2 carboidratos na mesma refeição, tá? Isso já é outra coisa. Também não devemos comer 2 proteínas na mesma refeição. Olha que interessante. O que é uma proteína? Feijão é uma proteína e carne é uma proteína. Então, você não deve comer feijão e carne. Ah, isso daí é coisa de maluco, loucura, isso aí. A vida inteira a gente comeu assim. Pois é, por isso está doente. Quantas pessoas têm gastrite? Quantas pessoas têm problema de digestão? Quantas pessoas têm pressão alta e diabetes? Gente, se você continua achando que você está certo, que errado é quem está aqui desse lado da telinha porque quer tirar seu dinheiro, com certeza você já gastou muito dinheiro na farmácia e vai gastar muito mais e não tem saúde. Tá? Porque se você não comer de forma correta, se você quiser colocar todo o alimento no prato de uma só vez, porque acha que vai morrer de fome se não comer tudo de uma só vez, que o seu corpo não vai absorver, você está jogando dinheiro fora e alimento fora, numa crise dessa. E o que vai acontecer? Você, quando chegar ali, aos 40 anos, 50 anos, vai ter pressão alta e diabetes, se não tiver antes disso, tá? Porque antigamente dizia-se que a gente tinha diabetes tipo 1 só lá quando nascia com ela, né? Ou desenvolvia ali na juventude. Não mais, tá? Porque você vai causando lesões ao seu pâncreas por causa dessa digestão. Então entenda, a gente não deve comer 2 carboidratos, por exemplo, arroz e macarrão na mesma refeição. Ou batatinha. Tá? Eita, deixa eu tirar o volume aqui do meus computador, que de repente entrou umas trocentas coisas, né? Então, a gente não deve fazer isso, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente não deve misturar. Segundo ponto, não devemos comer 2 proteínas ao mesmo tempo. Então, eu não vou comer carne e feijão, que são 2 proteínas. E que se digerem de forma completamente diferente. E aí entra a maior fermentação, tá? E também, quando eu como arroz e quando eu como carne, também não é a melhor mistura para mim. Fazer isso esporadicamente não tem problema. Fazer isso sempre, ou então fazer o seguinte, comer macarrão, qualquer carboidrato, né, com a carne. Por quê, Solange? Para você digerir a proteína, uma carne, por exemplo, você precisa ativar a enzima pepsinogênio, que está lá dentro da sua célula, que ela vai ser lançada ali no seu lúmen, né, no seu estômago. Você precisa produzir um pH 2 para ativar essa enzima pepsinogênio em pepsina e aí você poder digerir essa carne, tá? Enquanto você não consegue fazer isso, lá no seu estômago existe hormônios, desculpa, no seu intestino existem hormônios. Se esse alimento demora muito para chegar ou quando sai depois de 4, 5 horas tem que sair alguma coisa, né? Quando sai muito concentrado. Ou então ele está parado ali, fermentando e mexendo e fermentando e nada de sair dali. O hormônio lá do seu intestino, a gastrina, manda um comando para a gastrina do seu estômago dizendo: aumenta a acidez, aumenta o ácido. E é ali que começa a queimação também, outro problema de queimação, tá? Ao invés de você produzir só aquele ácido que precisaria para digerir ali, como o negócio está demorando demais, não está dando certo, o alimento está saindo mal digerido, a gastrina no seu intestino, o hormônio dali, manda um comando para a gastrina do estômago. Se você acha que eu estou errada, vai estudar que você vai ver que eu estou certa, tá? Puxa ali no Google, que até o Google te responde isso, tá? A gastrina do estômago começa a produzir mais ácido, forçadamente, mas começa a produzir mais ácido para poder digerir esse alimento que está ali, tá? Então, nós já entendemos que para digerir uma carne eu preciso ter um pH 2, que é o pH que corrói parafuso, né? E esse pH vai ativar a enzima pepsinogênio em pepsina e aí eu vou digerir a minha proteína. Ok, só que tem um porém. Se você comeu arroz e carne, o que vai acontecer? O arroz, a enzima amilase que vai digerir o seu arroz, ela é inativada, ela não funciona num pH 2. O pH 2 inativa a enzima amilase. E aí vai esperar, o seu arroz vai ter que esperar a sua carne ter passado por todo o processo que tem que passar, diminuir o pH estomacal, para aí quando tiver em pH 7, gente, olha, de 2 para 7, é muito tempo, tá? Para começar a digerir seu arroz.
Ai, Solange, o que vai acontecer com o meu arroz, o meu macarrão, minha batatinha? Enquanto isso, eu vou te dizer, vai fermentar e vai produzir álcool. E vai atrapalhar toda a sua digestão. Tá? E aí, sabe o que acontece numa fermentação dessa? Você come todo dia, 3, 5 dias, 5, sei lá, quem come de 3 em 3 horas que é errado, mas tem gente que come outra de 2 em 2 horas, 10 vezes por dia e você tá doente, desnutrido e gordo. Ou então magro, não absorve. Que cada corpo vai reagindo de alguma forma. Tá? Eu sei que a gente está falando bem diretamente, mas isso mesmo, tá? A gente tem que falar diretamente mesmo, tá? Às vezes alguns profissionais da área de saúde assistem os vídeos da gente e falam, mas essa mulher fala de um jeito que todo mundo entenda. Não adianta ficar falando bonitinho e as pessoas não entenderem, né? Tem que falar de forma que todo mundo entenda, né? É isso mesmo que vai acontecer, gente. Tá? E aí quem vai ser prejudicado nisso? Você. Você vai ser prejudicado nisso, né? Por quê? Porque você não vai absorver. Você não vai absorver o que você come. Aí você não vai ter energia física e nem energia emocional. Porque nem glicose no cérebro você vai ter. Mas vai ter, sim, muita fermentação, sono, cansaço, irritabilidade. Não vai dormir direito. Tá? Deita para dormir, fica roncando. O alimento fica ali voltando, causa refluxo. Até você ter uma esofagite. O que é esofagite? Tudo que é meningite é uma inflamação. Então você pode ter um refluxo e ainda não chegou no it. Às vezes pode durar anos isso. E você foi maltratando. Olha, o mais perigoso ali de uma esofagite é quando você tem varizes esofágicas. Porque se uma dessas varizes se romper, você pode ter uma hemorragia. Tá? Uma dessas varizes se rompendo, você pode ter uma hemorragia. E aí, se conseguir estar no médico, estar no hospital a tempo, né? Vai ter que fazer aí um plasma. Às vezes tem que fazer transfusão de sangue, né? Então tem todo um processo, tá? Todo um processo aí. Então, assim, melhor que correr risco de morte é cuidar da saúde. Né? Alguém falou assim, isso de uma gastrite é tão perigosa assim, gastrite traz câncer, gastrite mata. Olha, eu não vou dizer que todo mundo que tem gastrite vai ter câncer e nem que vai morrer por causa da gastrite, tá? Não é isso não. Mas eu já vi em hospital pessoas morrendo de hemorragia por um esôfago com varize, né? Que depois de 3 plasmas, mesmo assim, não fechou. Tá? Já vi isso lá no hospital. Eu já vi pessoas de 40 anos morrendo com câncer de estômago. Então, não dá pra gente brincar. Tô falando do que eu vi. Isso que eu não estou dentro do hospital sempre. Então, assim, a gente não pode brincar. E o problema de uma gastrite não é a gastrite só ela em si. É as consequências que essa gastrite traz para você. As mais comuns: unhas quebradiças, queda de cabelo, perda de peso, depressão, ansiedade. Mas você também pode trazer outro problema, que é uma desbiose intestinal e uma síndrome fúngica, que aí vem o excesso de gases no estômago, no intestino. Tá? Quando isso acontece, hiperpermeabilidade intestinal. E aí começa a trazer alergias e doenças autoimunes. Quem não sabe o que é uma doença autoimune é aquela doença que vai destruindo o seu corpo, né? Por exemplo, problemas de tireoide, Alzheimer, nós temos aí psoríase, vitiligo, são todas doenças autoimunes, que podem ser causadas por um intestino. Candidíase de repetição nas mulheres, tá? Tudo isso pode ser causado por uma desbiose intestinal. Imunidade baixa. Então, por que muitas pessoas morreram por causa do vírus Covid? Porque a imunidade estava baixa. A imunidade estava baixa. Intoxicações por metais pesados aí no fígado, por uso de remédio por muito tempo. E aí não tem corpo que aguente, gente. Quando chega um vírus desse que é tão potente, e olha, a Covid está de volta, né? Está voltando aí. Então, gente, o que é que causa isso? Erros alimentares causam isso. E sim, aí falta de ácido. Por quê?
Porque você está exigindo desse corpo uma digestão errada há muito tempo. E chega uma hora que você causa um problema dentro do seu estômago. E um dos problemas é a diminuição da produção de ácido. Principalmente se você está com dor, porque daí vem aquele álcool, aquela fermentação na digestão, que começa a queimar as paredes do seu estômago. E aí você começa a sentir dor e você vai para o médico. E o médico vai te dar o quê? Um bloqueador de ácido. Um Omo, um Pantoprazol, um Ezo, um Domperidona, um Dexilante. E aí que o problema começa. Fica maior. Né? Aí esses gases só vão aumentar. Tudo que eu te falei só vai intensificar. Né? Hoje à noite nós vamos fazer a nossa primeira imersão dessa semana. É onde a gente vai calcular, fazer o seu rastreamento metabólico também. Tá? Eu já enviei lá dentro do grupo VIP, já enviei o rastreamento metabólico, já passei lá ele para você já ir respondendo, para quando a gente chegar ali na hora, a gente ter até mais tempo para trazer explicações para você do que ficar se detendo na resposta ali mesmo do tratamento. Então, esteja lá. Como é que eu faço para estar nesse grupo VIP, nessa imersão, fazer essa consulta gratuita com você, Solange? Clica aqui, você que está no YouTube hoje é segunda-feira, dia 5/12. Hoje você pode entrar ali, quem está no YouTube, é só clicar na telinha ali que tem o link. Quem não está no YouTube, quem está aqui no Instagram, é só clicar no nome Solange Montanha, vai cair lá na minha bio. Embaixo tem um linkzinho azulzinho, clica no linkzinho que vai abrir um bocado de links. Aí você entra lá no grupo VIP ou dentro do meu grupo do Telegram, Entendendo a Gastrite, que lá a gente sempre vai postando coisas e trazendo novidades, tá bom? Agora deixa eu responder aqui as dúvidas de vocês, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para eu poder ver. A Maria Tereza pediu 3 ameixas e 3 bananas, pode? Olha só, Maria Tereza. Se você não tem boa produção de ácido, você não está nem de enzimas, não está digerindo bem, fermenta muito, não absorve bem, como é que você vai comer 3 bananas de uma vez? Vai fermentar demais. Eu te aconselharia a comer uma banana, uma fatia de mamão, ou então uma pera, alguma coisa assim, e aí as ameixas, aí sim. Tá? Eu não entendi o que você escreveu aqui. Banana tem potássio. É bom, banana tem potássio, mas não pode exagerar. Tudo que for em excesso é exagero. Ó, faça uma experiência, né? Quem tem gastrite nem pode fazer essa experiência, mas assim, ó, se você pegar uma colherzinha de chá de açúcar e comer, veja a resposta que dá. Agora coma 2 colheres de sopa e veja a fermentação que vai causar. Entendeu? É mais ou menos isso aí, Maria Tereza. Tudo que é demais sobra. Deixa eu ver aqui mais aqui. Bom dia, Maria Zélia. A Neuza pediu, uma pessoa com gastrite pode comer salada com limão? Depende da gastrite, Neuza. Depende da gastrite. Por quê? Se for aquela gastrite que não é pangastrite, não tem nenhuma erosão, tem dificuldade de digerir, o limão vai ajudar. Agora, ao contrário, não vai dar, porque vai queimar. O John pedindo se eu indico cirurgia de refluxo. Olha, John, eu indico cirurgia de refluxo, sabe para quem? Para quem tem um problema sério emocional que tem que tomar remédio, quem usa algum remédio para o sistema nervoso central, tá? E que vai ter que tomar sempre como reposição. Aí eu indicaria, se tem refluxo, eu indicaria por quê? Porque os ansiolíticos, antidepressivos, eles relaxam a válvula cárdia. E aí pode tentar o que você quiser, que não vai voltar. Aí nesse caso eu indicaria sim. Pode, porque os ansiolíticos eles relaxam, eles dificultam aí a musculatura de voltar. Para quem mais? Tem pessoas que têm problemas sérios de alergia. Eu tenho uma paciente que tem problemas seríssimos de alergia e que precisa usar corticoides sempre. Então, essa pessoa vai ter gastrite sempre. Porque os corticoides causam gastrite. E vai ter relaxamento de válvula, vai ter refluxo. Então, nesse caso, eu também indico uma cirurgia de refluxo.
Em pessoas que não tomam remédios, que vão interferir nessa musculatura, nessa válvula, em pessoas que não tem nenhum problema desses que eu falei, não tem necessidade. Não tem necessidade. Tem que corrigir a digestão. Às vezes, uma pessoa tem que tomar até não só uma betaína base anidra, mas um cloridrato de betaína mesmo para auxiliar na digestão aí. E às vezes isso está relacionado com problema emocional. Tá? Daqui uns dias a gente vai fazer uma live falando sobre autoestima. Eu aviso vocês aqui, tá? Possivelmente vai ser um final de semana. Tá? Vai ser uma live gratuita para vocês entenderem da onde vêm essas emoções e como elas podem bloquear e destruir o seu corpo. Tá? A gente vai falar sobre isso. Deixa eu quem mais. Ok. Tá? Então, gente, eu espero ter respondido a dúvida, né, da pessoa que pediu assim, uma digestão lenta e falta de ácido, muitos arrotos, né, muita fermentação e excesso de gases é falta de ácido, né? Espero que eu possa ter respondido, né, essa dúvida, tirado essa dúvida. Lembrando, hoje à noite nós vamos fazer uma consulta ali, aquela parte inicial do nosso tratamento, a gente vai estar fazendo de graça ali, às 21 horas começa a imersão, tá? É só entrar lá dentro do programa VIP que você vai estar comigo lá. Mesmo que você seja meu paciente e já começou o tratamento, às vezes você está fazendo e às vezes a gente faz, como tudo é novo, a gente não entende bem o que está fazendo ali, não entende o que está ali. Então entre e venha, você vai aprender mais. O John falou, tenho muito refluxo, acordo com gosto de alimentos e amargo. Olha só, John, se você acorda com gosto amargo, é porque realmente você não está digerindo bem esses alimentos. E olha, às 3 horas da madrugada é o momento em que a sua vesícula biliar faz uma limpeza geral no seu corpo aí, no seu sistema digestivo, né? E é por isso que você acorda com esse gosto amargo de manhã. Refluxo tem relação com o fígado? Diretamente. Diretamente com o seu fígado, tá? Por quê? Porque pode ter refluxo alcalino, que é o refluxo biliar também, tá? Assista a live que eu falei sobre o fígado. Claro que a gente não falou muita coisa, né? A gente falou bastante coisa, mas não conseguiu falar tudo que o fígado faz. Assista a live da semana passada, que você vai entender bem vai dar para responder bem essa sua pergunta, tá? Assiste lá que você vai gostar. E, gente, olha, vou lançar um desafio para vocês. Convide os amigos de vocês para estarem aqui nas lives, ó, segunda, terça e quarta-feira, às 8h10, às vezes às 8h15, mas nesse horário de 8h10 aqui, no máximo 8h20, a gente está ao vivo aqui, tá? Convide os seus amigos para entrarem aqui, para estarem aqui com a gente, tá? É você que está lá no YouTube também, que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo, 8h10, no máximo 8h20, a gente entra segunda, terça e quarta-feira aqui tirando as suas dúvidas, tá? Aproveite esse momento, tá bom? Não é todo mundo que faz isso, né? A gente tira esse tempo para vocês, ok? Amanhã nós vamos estar aqui de novo. Se você tem alguma dúvida ali, eu até vi que alguém colocou ali no Instagram uma dúvida, a gente vai estar respondendo aqui amanhã para você, tá? Então esteja aqui com a gente, que a gente vai estar aqui tirando suas dúvidas, trazendo mais informações, te orientando, te ajudando, tá bom? Beijoca! E eu vou atender os meus pacientes aqui agora. Ó, o John tem mais uma pergunta. Se eu tirar a proteína animal, não vou ficar fraco? John, a sua B12 está baixa? Não é por... Olha só, você está comendo proteína animal e a sua B12 está baixa. Então, você mesmo já respondeu a sua pergunta. Entendeu? Não adianta nada você comer proteína animal se você tem gastrite. Você não tem fator intrínseco, você não absorve. Tá? Não adianta nada. E outra coisa, quem te falou que a carne deixa alguém forte? Isso é mentira. Se alguém te falou isso, foi uma indústria farmacêutica e algo mais que quer tirar seu dinheiro. Isso é 100% mentira. Carne não deixa ninguém forte, ao contrário. Conversa com o atleta.
Quando você tiver oportunidade, aquele maratonista que corre, né, faz aquelas maratonas de não sei quantos quilômetros ali, aqueles São Silvestre, vai perguntar para ele se ele põe alguma coisa de carne na boca dele. Não põe nada, gente. Porque se ele comer carne, ele não consegue correr nem a metade do que ele corre. Gente, estão vendendo uma propaganda errada para você. Eu não sou vegetariana. Eu não sou vegetariana. Ontem mesmo, eu trouxe minha mãe para almoçar com a gente. Eu peguei umas coxas de frango, assei. Eu não sou vegetariana, mas eu não como carne todo dia. Porque eu sei que carne não fortalece ninguém. É mentira. Se te falaram isso, estão mentindo para você. Tá? Isso tem a ver muito a ver com isso aqui, ó. Tá? Muito a ver com isso. Laí Ribeiro fala de forma bem mais grosseira do que eu estou falando aqui, tá? E tem muita gente aí também que fala, que entende como eu entendo as coisas e fala de forma bem mais grosseira isso. Gente, isso é tudo aqui. Acorda, acorda. Não caia nessa mentira de dizer que se você não come carne, você fica fraco. Algumas pessoas entendem essa força. Minha mãe, por exemplo, lá da minha mãe. Minha mãe fala, se eu como carne eu fico fraca. Não é que fica fraca, é que ela digere rápido o outro alimento. Aí quando come carne fica pesadão e parece que aí você está alimentado. É o contrário. Se está pesando, isso vai te trazer sérios problemas de saúde. A gastrite é um deles. Artrite, artrose, câncer nos ossos. Começa com a falta de cálcio. Tá? Carne, vou repetir, carne não deixa ninguém forte. A carne, o alimento de origem animal, ele faz reprodução celular mais rápido. Por isso as pessoas querem resultados assim, né? Vai para academia que em 2 dias tem músculo. Eu não como carne, mas tem um musculinho aqui, né? Quer ir para academia, em 2 dias ficar o Arnold Schwarzenegger, né? Que nem ele come carne, é vegano. Gente, acorda, você tem que acordar para isso, tá? Arnold Schwarzenegger era pobre e ele queria ser um fisiculturista, ele fazer músculo, viver de musculação, de bonitão assim, né? Ele queria fazer isso. A família dele dizia assim, tira isso da cabeça, você é pobre, não é ninguém, não tem dinheiro para comprar os suplementos que precisa e comer o que precisa para poder ganhar massa. E ele falou assim que ele ouviu. Tudo bem, como a Bíblia diz assim, né? Retém o que é bom. E ele foi correr atrás do que ele queria. Aí no começo ele virou o garoto propaganda da carne moída nos Estados Unidos. Na sua juventude. Ali na adolescência. Quando ele estava chegando na juventude, ele começou a perceber que ele estava ficando doente, sem energia, mal-humorado. Ele começou a sentir coisas. Ele tem um vídeo dele, ele relata isso. Começou a sentir coisas aí que ele disse, gente, eu tô ficando doente. Eu não vou passar dos 25 se eu continuar comendo essa quantidade de carne aqui. Aí foi aí que ele começou a estudar, a pesquisar, ele se tornou um vegetariano. Depois, o que é juventude, gente? Juventude é depois dos 17 anos. Eu não vou te dizer qual foi a idade que Arnold Schwarzenegger parou de comer carne, porque ele não falou a idade, falou depois na minha juventude. Na adolescência ali, ele comia. Na juventude dele, ele se tornou vegetariano. E eu vou falar do Arnold Schwarzenegger porque todo mundo conhece ele, né? Se você não conhece, digita aí, segue ele lá no YouTube, que ele agora está fazendo palestras motivacionais. Uma pessoa pobre, que não tinha o que comer para ganhar massa, para virar um fisiculturista, e ele se transformou no fisiculturista. The Rock, procura ali The Rock, acho que escreve TH, alguma coisa assim. É vegano, gente. Vai ver a massa muscular daquele homem. Ele fez Velozes e Furiosos, e alguém que assistiu ali, ele fez o policial moreno. Naquele Jumanji, ele também faz lá, tem também um personagem que ele faz. Musculosíssimo, ele tem vários filmes, né? Ele foi uma dessas pessoas também, simples, de família simples, que começou a ganhar massa muscular e aí fez um corpão bonitão e está fazendo filmes, né? E ele é vegano.
Um atleta, gente, um atleta que corre maratonas não come carne porque não tem resistência. E quando rompe um músculo, quando machuca, ele cria uma inflamação e demora muito tempo para se regenerar. O vegetariano regenera muito mais fácil. E tem muito mais energia, por quê? Porque o sangue, vamos falar assim, é mais fino, vamos falar dessa forma, né? É mais fluido, tem mais fluidez sanguínea, então o sangue fica mais fino, consegue circular mais, aí consegue levar mais imunidade e mais oxigênio. Aí tem mais resistência. Conversa com um atleta que já tem 25 anos, que é considerado fora do jogo do atletismo, porque já está velho e não tem resistência. Eu conheço atletas com 35 anos, 37, correndo por aí maratonas, e a pessoa fala assim: nessa idade, se eu comer um pedaço de carne, eu estou fora da jogada. E como é que a gente acredita que a carne é que dá força? Gente, tem que cair a nossa ficha, tá? A gente está vendo a propaganda errada, tá? Infelizmente. A Neuza falou, quem tem gastrite pode tomar água em jejum com própolis? Pode, deve, mas própolis é verde e sem álcool. John, não é ruim comer sem carne, é que você acostumou seu paladar a comer com carne. É só desacostumar. É só desacostumar. As tuas papilas gustativas estão tão intoxicadas que comer outra coisa não tem gosto. Precisa fazer o reverso aí. Precisa fazer o reverso. Tem que fazer uma limpeza disso tudo. Olha o quanto você já está intoxicado com isso. Tá? Sem contar em hormônios, antibióticos, anti-inflamatórios que você está comendo aí. E bactérias, tá? Se você acha que é só o porco que pode te trazer um cisticerco, a carne vermelha também, principalmente mal passada, ela também tem, tá? Ela também tem a larvinha ali que pode te levar a um óbito. Ó, Maria Tereza, que vive muito bem sem carne. Muito bem, gente, amanhã a gente continua aqui, tá bom? Amanhã a gente vem aqui e continua falando. Depois que você desintoxica da carne, porque a carne também é estimulante, gente, tá? A carne também é estimulante, ela vicia, tá bom? Depois que você desintoxica dela, é igual cafeína, vicia, tá? Você vive melhor, tá? Porque a carne arrebenta a sua flora intestinal também, tá? Até amanhã, gente.